Olá, amiga concurseira, amigo concurseiro. Estamos aqui na loja do concurseiro para o nosso grande projeto para invadir e garantir todas as vagas da PRF. Eu sou o professor Cleverton Cunha e eu estou contigo nessa missão dando umas dicas aqui de direito administrativo. O motivo do nosso vídeo de hoje é comentar algumas questões a respeito da organização administrativa do Estado. Falar de centralização, falar de administração direta e indireta também. Vamos nessa então, pessoal? Vamos comentar aqui algumas questões? Olha só, a questão de número 1 diz: as secretarias municipais de determinado município integram a administração indireta desse ente federado. Olha, pessoal, o Estado ele executa as atividades administrativas de duas maneiras diferentes. Ou centralizadamente, o que significa dizer que ele vai estar executando a atividade ele mesmo, ou descentralizadamente, em que ele vai estar repassando a atividade para uma outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser uma entidade pública criada por ele próprio, pode ser uma entidade privada. Entra aí a figura dos concessionários e permissionários do serviço público. Então, ou é centralizado o próprio Estado, ou é descentralizado para as mãos do particular. Quando a gente fala de uma secretaria municipal, a gente está falando de um departamento interno do ente federativo município. Então, a gente tem o ente federativo, que é uma pessoa jurídica, e dentro dele vários departamentos que nós chamamos de órgãos públicos. Então, esses quadradinhos aqui simbolizam os chamados órgãos públicos. Essas instituições, as secretarias, elas são espécies de órgãos públicos. Elas estão dentro do ente federativo, que é uma pessoa jurídica. Então, a Secretaria Municipal não é da administração indireta. O conjunto dos órgãos criados pelo ente federativo, a gente chama de administração direta. Tá? Então, a administração direta nada mais é do que o conjunto dos órgãos que o ente federativo criou. Então, as secretarias municipais são parte da administração direta do ente federado, não indireta. Indireta são as entidades públicas criadas pela descentralização, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Beleza? Portanto, dizer que a secretaria é da administração indireta do ente federado está errado. Ela é da administração direta, não da indireta. Ok? Beleza? Vamos lá para o próximo item. Então, o item 2 que diz: por terem personalidade jurídica de direito privado, as sociedades de economia mista não se subordinam hierarquicamente ao ente político que as criou. Exatamente por isso, elas não sofrem controle pelo Tribunal de Contas. Olha só, gente, as entidades públicas podem ser autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Dentro da administração indireta, tem gente que tem a natureza jurídica do direito público, é o caso da autarquia e de algumas fundações, e outras pessoas que têm a natureza do direito privado, é o caso das sociedades de economia mista e das empresas públicas. Aí vejam o seguinte: uma sociedade de economia mista é realmente uma pessoa, regida pelo direito privado. Mas não é por essa razão que ela não é subordinada hierarquicamente ao ente político de criação. O que está querendo dizer aqui é que uma sociedade de economia mista não é subordinada por conta da natureza jurídica dela. Isso não é verdade, pessoal. Porque uma autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. E ela também não é subordinada ao ente político de criação. O ente político que ele se refere aqui é o ente federativo. A União, os estados, o município, o Distrito Federal. Então, ninguém da administração indireta é subordinado ao ente de criação. Tá? Então, não é essa a justificativa. Tá? A indireta é vinculada à direta. A direta só acompanha as atividades da indireta, das entidades públicas, para evitar que elas desviem da finalidade que elas têm. É só isso, mas não é um vínculo hierárquico. Então, não é porque eu sou de direito privado que eu não sou subordinado. É porque eu sou da administração indireta que eu não tenho vínculo hierárquico. Tá? E segundo, gente, exatamente por isso que elas não sofrem controle pelos tribunais de contas. Todas as empresas estatais são controladas pelo TCU, se forem federais, pelos TCEs, no caso das demais.
tá? Então, exatamente por isso, elas não sofrem controle do Tribunal de Contas? Elas sofrem sim controle do Tribunal de Contas. Então, toda empresa estatal tem o controle interno, que é a tutela exercida pelos órgãos públicos, esse acompanhamento, essa supervisão, né? Essa vinculação, e o externo, o controle financeiro, feito pelo Congresso junto com o Tribunal de Contas. Certinho? Então, gente, tudo errado, né? Ela não é hierarquicamente subordinada porque ela tem personalidade jurídica, direito privado. Ela não é hierarquicamente subordinada porque ela é da indireta. E elas sofrem sim um controle pelo Tribunal de Contas. Ou seja, o item está errado. Beleza? Então, segundo item, errado. Ok, gente? Então vamos lá para o nosso terceiro item, que diz assim: quando a União cria uma nova secretaria vinculada a um de seus ministérios para repassar a ela alguma de suas atribuições, o ente federal descentraliza uma atividade administrativa a um ente personalizado. O ente federal descentraliza uma atividade administrativa quando ele cria uma entidade pública, quando ele cria uma autarquia, uma fundação ou uma empresa estatal. Se ele está dizendo que a União criou uma nova secretaria vinculada a um dos ministérios, isso não é descentralização, isso é uma desconcentração. Ou seja, nós só estamos distribuindo internamente uma atribuição, uma competência. É como se eu estivesse fazendo o seguinte, né? Eu tenho aqui os órgãos públicos, que é o meu conjunto de órgãos, a administração direta, e eu estou desconcentrando, distribuindo mais ainda dentro de um órgão público. Mas eu não saí do ente federativo, a pessoa jurídica é a mesma. Quando eu descentralizo, é que eu passo de uma pessoa para outra pessoa. Né? Isso aqui é a descentralização. Mas o que ele está dizendo aqui, gente, é que a União está criando uma secretaria nova vinculada a um outro ministério. Como se eu estivesse subdividindo, né, aquele outro órgão público que é o ministério. Então, continua tudo dentro da mesma pessoa. Isso aqui é uma centralização e uma desconcentração, não é uma descentralização, como ele está afirmando aqui na alternativa. Então, é errado o item 3 também. Tá? Desconcentrou, está dentro da mesma pessoa. Descentralizou, passou para outra pessoa. Beleza? Uma terceira, errado. Aí a quarta diz: de acordo com o princípio fundamental da descentralização, é possível descentralizar atividades da administração federal para empresas privadas. Lembra que eu te falei ainda há pouco que o Estado centraliza quando ele executa diretamente ou descentraliza quando ele passa para outras pessoas. E tem dois tipos de descentralização. A descentralização por outorga, que repassa a atividade para as entidades públicas, e a descentralização por delegação, que repassa as atividades para o particular, para a empresa privada. Né? Então, é possível sim, através das concessões, permissões, repassar uma atividade para o particular. Então, perfeito. Item 4 está certo, corretíssimo. Beleza? O item 5. Empresas públicas são aquelas entidades da administração indireta que possuem personalidade jurídica de direito privado e cujo capital admite recursos da iniciativa privada. Já matou, já parou por aí. Empresa pública tem esse nome porque o capital dela é integralmente público. Quem tem parte do capital privado e outra parte público, com pelo menos 51% do capital público, é a sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista é que tem parte do capital público e privado, por isso que ela tem esse nome, mista. Uma empresa pública tem um capital 100% público. Beleza? Então a quinta está errada. Ok? Errada. Empresa pública, capital 100% público. Sociedade de economia mista, capital parte público, parte privada. A sexta, que diz assim: fundações públicas são entidades da administração indireta, dotadas de personalidade jurídica de direito público. Olha só, gente, sobre as fundações paira uma polêmica, né? Existem duas correntes no âmbito aí do direito administrativo.
As fundações públicas, para alguns doutrinadores, alguns estudiosos da área do direito administrativo, deveriam ser pessoas jurídicas de direito público. Para outros, elas deveriam ser pessoas jurídicas de direito privado. E existe uma terceira corrente no meio dessa dizendo que tanto faz, que elas podem ser de direito público ou de direito privado, tanto faz. Tá? E na prática é isso que a gente encontra. A gente tem fundações públicas de direito público, como é o caso, por exemplo, né, da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. E a gente tem fundações públicas de direito privado, como a Fundação Banco do Brasil. Foi criada pelo Banco do Brasil. Tá? Então, convivem fundações públicas tanto de direito público quanto de direito privado. Agora tem um porém, se ele diz assim, fundações públicas são entidades dotadas da personalidade jurídica de direito público, ele está tomando partido por uma das visões. Ele está dizendo que fundação pública é de direito público. E elas não são de direito público, elas podem ser. Existem fundações públicas de direito público e existem as de direito privado. Do jeito que ele coloca aí, o que está acontecendo é que está de maneira absoluta. Então, fundações não são entidades dotadas de personalidade jurídica do direito público. Elas são entidades que podem ser dotadas da personalidade do direito público ou da personalidade do direito privado. Ok? Então, a sexta é errado lá o item também. A sétima diz assim, na administração direta estão incluídas as fundações públicas, as empresas públicas e as autarquias. Olha só o que ele está dizendo, na administração direta. Muito cuidado, pessoal. Vai fazer prova do CESP, vai ter esse item aí, não vai ler rápido, não vai perder questão por falta de atenção. Fundação pública, empresa pública e autarquia fazem parte da administração indireta, não direta. Na direta, como eu te marquei ainda agora, como eu te mostrei ainda agora, né? Na direta é o conjunto dos órgãos públicos que está dentro do ente federativo. A indireta, que são as chamadas entidades públicas, pessoas fora do ente federativo. Então, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação são entidades, são outras pessoas jurídicas separadas do ente federativo. Né? Então, empresa pública, autarquia e fundação não é da administração direta, é da administração indireta. Portanto, o item está errado. Ok? Então, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, administração indireta. Direta é o conjunto dos órgãos públicos que funcionam dentro do ente federativo. Então, sétima, errado. Oitava, não existe hierarquia entre o Ministério da Saúde e a Anvisa. Ainda há pouco a gente falou que entre a administração direta e indireta não existe hierarquia. Existe uma vinculação, né? Essa vinculação pode aparecer com várias nomenclaturas. Vinculação, pode aparecer com o nome de supervisão, né? A gente pode dizer que existe um controle finalístico, né? E tudo isso vem de um princípio chamado princípio da tutela. Então, pode aparecer também identificado como resultado da tutela. Aqui, gente, entre a administração direta, o Ministério da Saúde é a administração direta, que ele é órgão público, né? E a indireta, a Anvisa é uma autarquia em regime especial, é uma agência reguladora. Então, ela é da indireta. Então, entre a administração direta e a indireta, não existe hierarquia. Existe vinculação, supervisão, controle finalístico, tutela. E o que é que isso significa, Cleverton? Significa, né, que o supervisor não é superior. Ele só acompanha a atividade da entidade e interfere em um eventual desvio, né, da finalidade dessa entidade. Se a Anvisa estiver, por exemplo, executando atividades fora da sua área de atribuição, aí ela vai sofrer a intervenção do Ministério da Saúde. Certo? Então, não existe hierarquia entre o Ministério da Saúde e a Anvisa, porque um é a administração direta e o outro indireta. Portanto, item certo, corretinho. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Nona, a descentralização administrativa pressupõe a transferência pelo Estado
da execução de atividades administrativas a uma determinada pessoa, sempre que o justificar o princípio da eficiência. Descentralizar é passar para outra pessoa, certo? Então, centralizou, descentralizou. Então, se eu estou passando para outra pessoa, eu estou descentralizando. Então, eu estou transferindo a execução da atividade para uma outra pessoa. Isso justificado pela eficiência, porque, teoricamente, a outra pessoa que vai receber a execução da atividade é uma pessoa que vai se dedicar exclusivamente àquela ação. Então, ela vai executar a atividade de maneira mais eficiente. Certíssimo aqui a nona questão. Corretinho. Gente, é muito simples o raciocínio. Pensa sempre assim. Centralizou é a mesma pessoa, descentralizou é outra. Ou o Estado faz, ele centraliza. Ou o Estado descentraliza, repassa para uma outra pessoa. Ok? 9. Corretíssimo, então, aqui a questão. Aí a décima. A décima diz assim: compõe a administração indireta os órgãos públicos internos, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Pessoal, os órgãos públicos internos, ele está se referindo a quem? Está se referindo aos órgãos, os departamentos que estão dentro do ente federativo. Os departamentos internos do ente federativo são a administração indireta? Eles são a administração direta, não a indireta. Agora, a autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, ok. Aí a administração indireta, mas os órgãos internos são a administração direta, tá? São aqueles quadradinhos dentro do quadrado maior, beleza? Então a décima, errado o item, certo? Vamos lá para 11. A centralização consiste na execução das tarefas administrativas pelo próprio Estado. Quando a gente fala Estado, a gente está falando dos entes federativos, né? Por meio de órgãos internos, integrantes da administração direta. Perfeito. Quando o próprio Estado está executando, a administração direta. Quando passa para outra pessoa, descentralizou. Pode ser a administração indireta, pode ser o particular. Então, centralizar é executar diretamente pelo próprio Estado. A administração direta. Perfeito, certinho, o item 11. Tranquilo? Vamos lá então para o item 12, que diz assim: por ser um órgão interno do Poder Executivo, a Polícia Rodoviária Federal é integrante da administração direta. A Polícia Rodoviária Federal é um departamento dentro do Ministério, né, de Justiça e Segurança Pública. Ou seja, a PRF faz parte da administração direta. Perfeito. Então, quando você estiver lá trabalhando, você vai ser um agente que trabalha na administração direta. Perfeitinho aqui. Item 12, correto. Tranquilo, pessoal? Obrigadão aí por ter acompanhado. Espero que tenha sido bem proveitoso. Continua acompanhando a gente lá com cursos completos, com uma preparação total e direcionada para o teu concurso, para a tua banca. Está lá com a gente no www.lojadoconcurseiro.com.br. Então eu te espero lá para a gente garantir essa vaga, garantir essa aprovação. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.